Aí, pessoal, olha, esse aqui vai ser do capitalismo, instinto humano ou armadilha? É, bora lá então? Fala, pessoal. Aí, ó, se inscreve no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificações para novos conteúdos. E vamos ver o que o Jones Manuel tá falando sobre o capitalismo, instinto humano ou armadilha fatal. Ele pode ter um conteúdo aqui diferente, que interessante, que a gente não tinha refletido sobre a ideia que ele tá passando para nós. Porque tem um provérbio, já que a gente tava na China, né? Tem um provérbio chinês. Eu vou contar do dia que eu aprendi, né? Que tinha dois chineses caminhando, cada um tinha um pão na sacola. Aí eles pararam, trocaram um pão. Cada um trocou um pão e cada um voltou com um pão para casa. No outro dia, esses mesmos chineses, cada um tava com uma ideia. Eles caminhando, eles se encontraram, cada um trocou a sua ideia que tinha e cada um deles foram com duas ideias para casa, né? A gente pode aprender bem agora com o Jones, né? Qualquer ideia que ele tem, né? A gente tem a nossa, ele tem a dele, a gente pega, ele não vai poder ouvir a nossa, mas a gente vai poder absorver a dele, né? Então a gente vai ter mais uma ideia para ser questionada ou para ser compreendida, né? Bora lá então? Então, eu tenho muita curiosidade e quero voltar com mais tempo depois pra dar uma sacada melhor nisso. Eu vou te contar, assim, eu vou te falar do que o segredo é assim. Tem uma semelhança, deve ter alguma diferença, tipo assim, aqui um pouquinho mais de carne cozida, desse jeito, aqui, enfim. Mas é o tempero. Quando a gente fala da culinária mineira, é quase que um tempero universal, sabe? Que se distingue bem dos outros lugares. Eu e o Cabeleiro, a gente viaja bastante hoje, a gente chega e fala assim, rapaz, a comidinha lá da nossa terra é o tempero. Não é que tem um prato típico, tão tradicional assim. Não se refere a um prato especial. É o tipo de tempero mesmo. E aí você vai conhecer isso aqui. Mas eu vou te levar num lugar bacana, você vai entender isso. Boa. Irmão, Ele tá falando aqui de Minas Gerais aqui, tem o Beto, um companheiro nosso aqui, ele tem um bar, né? Rapaz, o cara, ele faz, é o tempero mesmo, ele faz bife, pode ser de porco ou de boi, frita linguiça, ovo, macarrão, farofa, salada e o arroz e o feijão. É isso, é só isso. Eu fico impressionado, rapaz. Eu vou de vez em quando eu vou almoçar lá, meu Deus, eu falei assim, o dele é diferenciado. E não é caro, não, é R$ 15. É um preço. É comida mineira, né? Preço acessível, barato. Arroz, feijão, linguiça, bife, ovo frito, macarrão, farofa e salada. É a comidinha, né? Especial. Bom, mas hoje mais cedo eu tava te falando, né? É uma satisfação grande porque a gente sempre quis trazer alguém aqui que defenda ideias comunistas, ideias socialistas. Você, eu acho que é a primeira pessoa, depois de mais de 600 episódios, que vem aqui pra gente conversar esse assunto, né? E eu tava pensando muito essa semana sobre o capitalismo, por exemplo. Eu acho que o capitalismo é algo inato do ser humano. A gente nasceu fazendo capitalismo sem saber o conceito de capitalismo. A natureza, ela entregou isso para nós, né? Você pega outras espécies, animais na natureza, eles já têm o conceito de propriedade já, né? Ó, isso aqui é meu território, isso aqui é meu, né? O homem também é assim desde a sua origem, né? Então, na minha cabeça, a gente já praticava o capitalismo antes mesmo do capitalismo existir como conceito, como teoria, né? E sempre deu certo, por mais que tenha todos os seus defeitos, né? Diferente do socialismo, do comunismo, que é algo que foi pensado, é algo que foi colocado no papel e falou, ó, agora vamos colocar em prática. E tentaram colocar em prática numa região macro, igual eu acho que a União Soviética, tentaram colocar em prática em regiões menores, como kibbutz, eu já ouvi falar isso, não sei se isso é verdade ou não, mas não deu certo, né? Você acredita mesmo que isso pode dar certo para a humanidade?
Tá, vamos lá. Primeira boa pergunta, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo e Roberto. Antes disso, eu acabei me dando conta que eu nem me apresentei pra... enfim, né? Vacila. Fica à vontade. Essa hora minha esposa deve estar pensando assim, se apresenta. Meu nome, como foi apresentado, meu nome é Jones Manuel, sou natural lá de Pernambuco, né? Sou filho de Dona Elza, minha mãe trabalhou a vida inteira trabalhou no campo da agricultura, né, a minha família é do interior, do Cabo Santo Agostinho, lá de Pernambuco, e aí sou o primeiro da minha família a fazer universidade, tive toda aquela história tradicional da família trabalhadora brasileira, sou o primeiro da minha família a fazer curso superior, comecei a trabalhar com 13 anos de idade para ajudar dentro de casa, e aí passei toda a adolescência, né, trabalhando, estudando e fazendo artes marciais, a gente tava comentando aqui, antes de entrar no episódio sobre artes marciais. E aí, com 18 para 19 anos, me transformei em comunista a partir da experiência prática com a exploração, com as desigualdades, com violência policial, com pobreza, com miséria. Tive acesso também a algumas literaturas. Me organizei. Depois de junho de 2013, eu participei de junho de 2013 em Recife, vi tudo que se desenrolou ali de errado, e depois de junho de 2013 eu decidi me organizar na União da Juventude Comunista, né? Eu estava na universidade já e fiz meu curso de História, depois terminei o mestrado em Serviço Social, nesse meio tempo eu tinha um blog, depois o blog acabou, abri um canal no YouTube, depois fui trabalhar como professor da rede estadual da Bahia, passei um tempo lá, depois abandonei o concurso público, primeiro concurso público que eu passei na minha vida, né? Passei um tempo lá, abandonei. O de professor na Bahia. Professor da Bahia. Eu morava em Petrolina, que eu não quis sair de Pernambuco, e trabalhava em Juazeiro, na escola da Polícia Militar, lá de Juazeiro. Caramba. E aí voltei pra Recife, e o canal deu certo, comecei a escrever vários e vários livros, inclusive comecei faz 2 dias, já. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Comecei faz 2 dias a pré-venda do meu novo livro, que já a gente vai falar dele. Você trouxe ele? Você tá fazendo a pré-venda, né? Eu esqueci. Mas você tem ele também? Eu tenho o livro anterior, que também é novo, também foi lançado esse ano, que esse ano eu tô lançando 3 livros. Mas, virou uma máquina de... Amanhã eu trago. Amanhã eu trago. E aí é isso, sou militante comunista do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, sou militante e dirigente nacional. Nesse momento tô fazendo também um doutorado em serviço social lá na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e acho que no fundamental da apresentação é isso. Dito isto, indo diretamente para a tua pergunta, veja, tem uma polêmica muito grande nas ciências sociais sobre quando surgiu o capitalismo. Se tu pegar aquela galera liberal, ANCAP e por aí vai, eles vão dizer que sempre existiu o capitalismo porque eles igualam o capitalismo a comércio, trocas de dinheiro. Então, assim, para algumas... O rapaz tem que estudar. Bastante, né? Para fazer 3 livros no ano, fazer doutorado ainda, tem que ter muito tempo para poder fazer pesquisa. Se bem também, quando você está fazendo um doutorado também, as pesquisas suas também, conforme for direcionado, você já pode tirar muito proveito ali, né? As pesquisas. A própria pesquisa que você vai fazer, você pode separar uma parte que eu vou fazer um livro, né? Você faz um livro ali das próprias pesquisas que você faz também. Então, quer dizer que se você conseguir ter o tempo ali, você consegue encurtar, né? As pessoas não só liberam ANCAP de internet que fala besteira, não. Tem pensadores sérios, como o caso do sociólogo Max Weber, né, que é um clássico das ciências sociais, que pensa que capitalismo é igual a comércio, trocas monetárias e busca pelo lucro. Então você vai, nessa perspectiva, você vai achar capitalismo na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, na Síria, nos fenícios e por aí vai. Eu trabalho com a perspectiva marxista que acha que capitalismo não é troca comercial, não é só dinheiro, não é só propriedade privada. Por quê? Vamos lá. Se a gente for pensar em termos, por exemplo, de propriedade privada, isso aqui é meu e de mais ninguém, é meu contra todo mundo, e eu vou proteger aqui a minha vaca, a minha terra, o meu lote e tal. Isso sim existe há muitos anos. Dinheiro
existe há muitos anos. Inclusive, se você for retornar na história 2.500 anos, 3.000 anos antes de Cristo, você vai achar, por exemplo, em algumas comunidades, que o sal era um instrumento de troca, né? Funcionava como moeda. Em algumas outras, a carne, em outras, o trigo, em outras, a lã, em outras, o milho, a maíz, né? Nas sociedades pré-colombianas, etc, etc. Às vezes isso não configura o capitalismo. Sabe por quê? Todas as sociedades, todas, Mesopotâmia, fenícios, persas, Grécia Antiga, Roma Antiga, Império Incaico e por aí vai, todas as sociedades não eram sociedades em que a produção se organizava enquanto globalidade para o lucro. O que é que significa isso? O que é um regime capitalista? O regime capitalista é assim: a imensa maioria da população tem só sua força de trabalho para vender. Né? Você não tem uma fábrica. Você não tem um grande banco. Você não é dono de grandes propriedades de terra. Você não é um latifundiário. Você não é dono de uma grande estrutura de distribuição de produtos, de uma rede logística gigantesca. Você é dono da sua força de trabalho. Né? Sim. E aí, toda a economia é organizada dentro de uma lógica em que tem um punhado de pessoas que são donas desses meios de produção e que, portanto, comandam a economia, comandam a produção. E a imensa maioria das pessoas vende sua força de trabalho. Em troca dessa venda, recebe um salário e tudo é comercializado. No sentido de que a gente não produz nossas próprias roupas, a gente compra a comida, a gente compra os eletrodomésticos, a gente compra os móveis e tal. Em sociedades passadas, mesmo que você tivesse algum nível de troca comercial, de mercantilização, era muito comum a dinâmica de autoprodução. Então, sei lá. Nesse princípio aqui no interior aqui, a gente troca muita coisa aí, troca. Tem uns cachos de bananas, troca com uns ovos de galinha garnizé, que é um ovinho mais pequenininho, né? A galinha garnizé bota um ovinho mais petitinho, parece um pouquinho maior que a codorna. Mas troca ainda, troca. Não de uma forma muito expressiva, né? Mas existe uma pequena troca ainda, né? Se a gente volta para França feudal do ano 600 depois de Cristo, as pessoas produziam sua própria roupa, seus próprios utensílios, panelas e por aí vai. Se a gente volta pro Triângulo Mineiro, 1910, as famílias faziam sua própria casa, né? Casinha de taipa, casinha de barro, Sim. seu próprio fogãozinho a lenha, sua própria panela, suas próprias roupas, costuravam, seus próprios... Eu não sei, aqui onde eu moro aqui, a casa aqui tem mais de 100 anos. A casa aqui, assim, mas a estrutura tá bem arrumadinha já. Bem formada aqui, ó. Que a casa era da minha bisavó, né? Dona Glorinha. Então, aqui se plantava, aqui o terreno aqui é muito grande, então se plantava muito, né? Pé de laranja, tem parreira, figo, tinha pato, tinha ganso, tinha ganso. Tinha ganso, tinha galinha. E a gente tinha um matador aqui na frente também, aqui, ó. Onde tinha os bois também que a gente pegava, né? A gente pegava, não, meus parentes pegavam, né? Mas ainda tem uma troca ainda que de vez em quando eu dou uns tomatinhos cereja, eu planto tomate aqui em casa, aqui, planto tomate, planto alface, assim eu dou. E os caras me trazem ovo, traz banana, traz leite. Também, às vezes eu troco leite, às vezes eu ganho um queijo também. Existe uma troca até que interessante aqui no interior aqui. O pessoal daqui é bem bacana ainda. Os utensílios e por aí vai. O capitalismo, ele cria uma dinâmica em que a minoria da sociedade controla os meios de produção, portanto os rumos da economia. A economia é baseada no lucro. Essa economia se organiza com base em relação mercantil, em que tudo é comprado e vendido. E a maior parte da sociedade, no caso a classe trabalhadora, não tem os meios de produção, precisa vender sua força de trabalho para sobreviver e sobrevive de salário. Capitalismo é isso. Então, assim, não existia capitalismo desde o começo da história da humanidade. Entendi. Você pega, por exemplo, uma sociedade ultra complexa, como o Império Romano. O Império Romano, você tinha basicamente assalariamento no exército.
Fundamentalmente. E a própria relação monetária de uso de dinheiro, de trocas mercantis, era fundamentalmente exército, regiões de fronteira e alguns setores comerciantes. Então o capitalismo é muito recente na história da humanidade. Se você parar para pensar, a humanidade, de formas mais complexas, né? Depois que o ser humano deixou de ser nômade e se sedimentou, criou agricultura, começou a construir cidades e por aí vai. A gente está falando de 10, 15 mil anos. O capitalismo, ele tem concretamente 200 e tantos anos, né? Sim. Isso a nível de nascimento generalizado no mundo inteiro, o mundo capitalista, a gente pode datar mais ou menos 100 anos, né? Então o capitalismo é muito recente na história humana. De tal sorte que não dá pra gente dizer que coisas como cobiça, individualismo, ganância e tal, desde sempre são a natureza humana que deu no capitalismo. Porque, veja, antes do capitalismo a gente tinha outros modos de produção baseados na exploração. Então, na Europa feudal, por exemplo, aquilo estava baseado na exploração. O seu feudal explorava o camponês, e aí vivia nos castelos bem, comendo legal e tal, e o camponês tinha uma expectativa de vida média de 30 a 35 anos de idade. Tanto era assim que quando a pessoa tinha 12 anos, ela já era adulta. Quando ela tinha 30 anos, ela era uma anciã. É engraçado que nos livros de história eles não falam camponês, né? Ela fala servo, né? E servo é... A tradução da palavra servo é escravo, né? Aí bem... Mas ninguém menciona isso aí, mas... servos, né? Né? Já próximo de morrer. Se a gente retroagir um pouco mais no tempo, se ela for para o Egito Antigo, era baseado na escravidão, também era um modo de exploração. O Marx e o Engels, eles falam que as sociedades de classe existem há milhares de anos. Então o escravismo é um modo de produção baseado numa sociedade de classe, entre os senhores de escravos e os escravizados. O feudalismo